Bem-vindo ao Experiência Projetiva. Hoje, no nosso quadrozinho dentro do canal, o Conexão Espiritual, onde nós sempre falamos daquilo que o próprio nome do quadro já diz, que faz essa conexão nossa com o nosso espírito, com a nossa espiritualidade. Vamos falar um pouco sobre a oração, conexão espiritual sobre oração. Trouxe uma mensagenzinha do mestre aqui, do nosso, como chama, do nosso mentor. Peguei ela hoje de manhã. Não consegui captar tudo, tinha um pouquinho mais no final e eu acabei perdendo a sintonia ali. Mas ficou bom, tá tudo ali, vou ler para vocês, eu não li tudo aqui ainda. E vamos falar sobre esse mecanismo da espiritualidade que todo mundo que busca o seu desenvolvimento espiritual, que já tem um certo despertar ou que ainda está atrás desse despertar da consciência, deve praticar, que é o ato da oração. Independente de um dogma, independente de uma forma ou de um grupo, como nós vimos no último vídeo, que a própria divindade ela não se encerra em uma seita, em um grupo, em uma religião, ou não se pode mensurá-la ou defini-la, os seus desígnios, através de um livro, mesmo que você o chame de sagrado, era isso que estava na última carta. Você tem que ter essa consciência aberta e a oração ela vem de dentro do seu próprio coração. E olha o mosquitão da dengue aqui, vocês viram? Olha, é o mosquitão da dengue. Ele me trouxe essa mensagem falando sobre isso, já era para eu ter falado ontem, antes de ontem. Tive uma experiênciazinha, vou falar com ela depois da carta. Vou começar com ela para poder aumentar a sintonia desse vídeo. Espero que vocês gostem. A mensagenzinha do Alayaya falando sobre o poder da palavra, É um hábito que realmente as pessoas são muito descuidadas com relação à palavra. E a mensagem é essa: se conhecesses o poder da palavra, meditarias sobre as falácias inapropriadas e impulsivas. Vetarias-se de dizeres promiscuidades em grupo ou mesmo sozinho. Abster-se-ia no silêncio da contemplação de si mesmo, para que jamais de tua boca possa sair ofensas ou ideias destrutivas. Encontraria em cada tom fabulado uma oportunidade de cultivar e propagar a mensagem iluminada que vem do alto. De tua voz seria possível, como de nossos irmãos espirituais, o som que acalenta os desesperados ao sopro da cura para as enfermidades do corpo e da alma. Vigia, pois, desde agora, estas infinitas formas de energias e consciências que volitam na egrégora humana, prontas para serem evocadas. Cuidai da crítica difusa que alimenta a dor no teu semelhante e incita veneno em teu coração. Quando imerso por demasiado tempo em um mau hábito, torna-te viciado na falsa sensação de poder e intelectualismo que a tal da crítica pode ofertar-lhe. A palavra é mágica, e a palavra é um dom divino. Aprender a sua essência torna-te aquilo que fabulas. A palavra é transmissor da consciência e do conhecimento, vinha sublime, acalentadora e serva da boa nova. Pela palavra conhecemos a verdade em nossos corações, e esta verdade chamamos de oração. Ferramenta indispensável dos trabalhadores da luz, que sintoniza e eleva-os às mais elevadas dimensões e energias. Orai e vigiai é a regra básica de todos os que despertam. Pela luz desta oração, eres capaz de desobsediar-se, de tratar-te de todas as mazelas, de todas as tristezas, quando toca-te a boca o teu coração. Em profundo ato de respeito a ti, deve calar-te o ego e deixar que o ser se manifeste em cada sílaba proferida. Silenciar-te
ante da mentira e ante dos contrapores da tua espiritualidade, o tornará débil. Sejais cuidadoso com teu dom da fala, toma a Deus em teus lábios e em teu coração, e ele se manifestará em tuas palavras. Tinha um restinho que eu não consegui escutar direito, mas até aqui deu pra gente entender um pouco do sentido dessa coisa mágica, né, que é a palavra. Os antigos iniciados já tinham isso, né? É muito visto em livros infantis, em coisas de conto de fada, palavra mágica, né? O simsalabim, o famoso Avada Kedavra, essas coisinhas aí. Mas não é desse tipo de palavra mágica que estamos falando. Estamos falando de uma forma de você conseguir elevar a sua consciência ao alto através da pureza que existe ali dentro de seu coração no momento em que você está sozinho, no momento em que você está disponível à espiritualidade, você fecha um pouco os olhos e silenciosamente você conversa com Deus, né? Esse assunto que você bate com Deus, ele é uma coisa muito boa e ela te traz uma energia completamente renovadora. É um dos primeiros passos para você ter uma boa sintonia, é a oração. Ela fora do corpo tem um papel incrivelmente poderoso e fundamental, e dentro do corpo também. Pois não esquecendo do princípio de que você está projetado dentro do corpo também, que você não veio daqui, né? Você é um espírito, você vem da dimensão espiritual, você está projetado dentro de um corpo físico. E quando a gente dorme, a gente se projeta em um corpo astral. Então, em ambas as funções, é dos meios mais úteis de você cuidar da sua psique, de você cuidar da sua sintonia com a espiritualidade, com os mentores. Essa capacidade da oração, ela tem que ter esse preparo, esse momento, né? Então não importa muito o objeto da sua fé, como já dizia lá no Tratado Ocultista que eu li há um bom tempo, só que eu não lembro o nome, é um trecho, né? Falava que não importa o objeto de sua fé, mais cedo ou mais tarde você vai obter os mesmos resultados. Então, se você é uma pessoa que, às vezes as pessoas têm muito preconceito com as questões dos altares, com as questões das religiões, né, os rituais que as pessoas usam para se conectar, mas isso é algo que você tem que ter na cabeça muito aberto. Primeiro, que a nossa mente funciona através de imagens. Inevitavelmente você está atrelado à terceira dimensão, não estou falando da terceira dimensão astral, não estou falando da terceira dimensão física. Então a sua mente trabalha com altura, largura, profundidade, a forma. Você não tem ainda a capacidade e potência intelectual para poder imaginar com um certo conforto ou exatidão coisas como o infinito, como o vazio, como tudo, o nada. Algumas coisas de potências do que definiria Deus, né? O que é Deus, né? As pessoas têm breves definições, como ali nos espíritas, né? A inteligência suprema, a criação de todas as coisas, sei lá, uma coisa assim que eles falam. Cada um define disso tudo, Deus é amor. Cada pessoa define isso pela sua absolutidade, né? Absolutez, sei lá que diz essa palavra de gigante, absurdo, absoluto. Mas esquece que também ele está permeando as mínimas camadinhas da existência e ele também se encontra no mínimo. Então você não precisa fazer rituais grandiosos ou cerimônias absurdas para poder vulgar ou então definir o tamanho da capacidade da sua fé. Um simples altarzinho que você monta, às vezes você já se sente mais sintonizado, não é? Eu tenho aqui o meu Buda, está segurando meu celular aqui. Eu uso ele para me sintonizar, mas também quando eu estou gravando o vídeo ele é o que sustenta a minha câmera. É uma dupla função para o Buda aqui. Então eu tenho ele aqui, de vez em quando eu pego uma vela, dou uma energizada, né? Eu sempre gosto de fazer isso, né? Para quando eu sair do corpo, essa vela meio que servir como uma lamparina ali na escuridão, ou até para alguns espíritos que estiverem aqui precisando de uma energia, de uma luz, tem uma luzinha, uma ideia boa, mas o fogo em uma vela, ou uma fogueira, ou um incenso, isso, para eu fazer isso me dá uma certa sintonia, parece que mentalmente, eu vendo a cena,
a minha consciência já se prepara, ó, agora é o momento de sintonia. Aí já me muda a hora inteira. Já começo a sentir, né, as alterações na vibração da aura, começa a sentir os chakras pulsarem. Aí você pode fazer da forma com que você mais gostar, não precisa ficar atrelado, e é uma coisa tua. Você pensa muito nisso, você está tendo uma religião, é para você. Você está tendo uma via espiritual, seja ela cabalística, seja ela ocultista, seja ela da Rosa Cruz ali, seja ela católica, evangélica, é para você. Não importa muito o lado externo disso. A tua sintonia com Deus ali naquele momento é a coisa mais importante que existe. E ele sendo um ser absoluto e pleno de amor puro, né? É óbvio que ele vai escutar a sua prece da forma com que ela é. Eu não consigo, por exemplo, sair falando bonitinho igual a Lai fala nas cartas aqui, aquela coisa bonitinha. Eu queria, mas do meu jeito ia parecer esquisito e eu ainda tenho esse apego à imagem. Então você pode falar assim com Deus de uma maneira simples, desde que seja de coração. E você vai sentir essa vibração. Então, a cerimônia, o ritualzinho, ele serve para poder te trazer a sua conexão. Tem gente que se sente bem indo na igreja, tem gente que se sente bem indo em um centro, tem gente que se sente bem em uma floresta, em um rio, em uma piscina. Às vezes em contato com a água a pessoa se sente bem. Então basicamente a oração, uma das coisas que eu mais percebo é que ela começa com uma sensação de gratidão. Mas você pode, existem várias formas, essa eu acho que eu faço muito, é uma técnica que até eu estou usando muito para poder me ajudar a mudar de dimensões fora do corpo. Eu vou falar disso daqui a pouquinho também. Mas a forma com que você ora, ela é excepcionalmente sua. Exclusivamente. Você, desde que esteja aberto a falar com Deus, né? Tem uma música que fala isso, né? Acho que é para poder falar com Deus. Eu não sei se é de Caetano Veloso, de quem que é, né? É preciso calar a voz, é preciso estar a sós, umas coisinhas assim, mas é uma dica muito interessante de como você deve orar. Você deve estar tranquilo. Eu gerei o hábito, e estou gerando ainda, né? De estar sempre buscando esse estado de oração durante o dia. E isso vem muito da vigília e da sintonia, né? Orar e vigiar, que depois pode ser traduzido também como paz e luz, né? Orar e vigiar, amor e conhecimento, são as mesmas coisas vistas de pontos diferentes. Então, durante o meu dia inteiro, sempre eu estou em contato, buscando estar esse contato. É óbvio que você ainda não tem uma disciplina muito grande, não tem uma vontade completamente desenvolvida nisso, e você acaba se dispersando, mas sempre quando eu estou ali, estou sozinho, eu começo a prestar muita atenção nas minhas energias, e eu sempre estou orando, né? Eu estou agradecendo, sempre estou sentindo, né? Tá vindo um vento, cara, um ventinho assim, nesse calor que tá fazendo aqui, então o vento é uma bênção, né? Então tá lá, não, acho que o vento tá muito, eu já sinto aquele vento vir, já aproveito ele para tomar um passe ali de vento, e já começo a levar o pensamento, né? Agradecendo para essa inteligência, né? Que controla os ventos, essa coisa. Cachorro, você não vai bater na minha mesa aí não, né? Ele tá aqui embaixo da mesa já. Aí, deitou. Você já começa a agradecer, levar o pensamento para esse tipo de coisa, para esse ser, né? Que é Deus se manifestando ali, e é como um abraço, aquela gratidão vai surgindo. Quando eu vou comer, quando eu vou tomar um banho, quando eu estou conversando com uma outra pessoa. Aqui nessa carta do Alá, ele fala muito disso, de você dar um valor muito grande, sim, na sua capacidade de falar. A sua capacidade de falar é sua capacidade de transmitir conhecimento. É uma palavra mágica, ou seja, você deve estar sempre atento para que você não gaste o seu dom de uma forma negativa ou destrutiva, com a crítica, e é uma coisa difícil de se fazer. É uma prática, por isso que nós estamos aqui, né? Nós estamos estudando espiritualidade e praticando ali, ó, no mínimo gota a gota, essa grande capacidade
de você cuidar das suas palavras. Quantas as pessoas hoje se ofendem muito fácil. Nós temos um ego muito grande, né? Mas é grande e frágil. Facilmente se ofende alguém com as palavras. Quando você conversa com a pessoa, por mais bem vestida, bem trajada, intelectual, escreveu tantos livros ali, mas de repente você zoa a mãe dele, o cara desaba emocionalmente, perde o centro, ou seja, cadê o homem, né? Cadê aquele caráter formado? Cadê aquela personalidade que aparentemente é equilibrada? Então não adianta muito ser isso fora. Então as pessoas, você tem que cuidar muito das relações hoje para você ser uma pessoa que está querendo ficar na paz, está querendo ser zen, está querendo ficar tranquilinha ali na sua espiritualidade, na paz de já, não quer brigar com ninguém, quer fazer sua projeção, quer fazer seu trabalho mediúnico, quer só sintonizar com Deus da forma como que você quiser. Você tem que começar muito a cuidar dessa relação com as pessoas. Muito cuidado com o que você fala. Às vezes, se tua boca traz um pouco de crítica, você não fica em silêncio, não fala. Se você já percebe que o assunto é uma fofoca, você já corta aquilo. E é bom às vezes até que você seja um pouco ríspido ali, não precisa ser duro, completamente duro, mas aquele tapa de luva com um pouquinho de cimento dentro, sabe? Pô, mano, para de fofocar do tiozinho, não fofoca da tiazinha. É feio pra caramba. A pessoa ela vai meio que ficar com uma raivinha de você, mas depois ela vai entender também, porque a consciência dela vai cobrar ela e falar que é feio ficar fofocando dos outros. Tem pessoa que tem um hábito horrível disso, não consegue conversar com a outra pessoa se não for para criticar algo, se não for para poder trazer uma notícia ruim de outra pessoa, para poder menosprezar e falar que ela mereceu passar por aquilo porque não contou comigo, né? Todo mundo tem esse padrão, não precisa nem dar muito exemplo disso. Então, se a tua palavra for aquela de que já vai trazer uma coisa ruim, se você percebe que já está sendo mais um ego, às vezes você está olhando uma menina, está olhando um rapaz ali, por mais que seja bonito, também você não vai levar essa energia sexual para todo mundo e fala para a pessoa ficar olhando tais coisas a outra pessoa. Ô cachorro, ô, sai daí de baixo, encostando aqui. Ele vai deitando para cá. Deita, não vai? Então você deve sempre estar cuidando e vigiando essa sua palavra, essa sua interação consigo mesmo, essa sua capacidade de escolher bem as palavras, né? Lica, rapidinho. Aí, pronto. Tirei dali. Vai pra lá, vai. Coisa fofa. Então você sempre entenda que a sua palavra, ela carrega uma certa carga energética, né? Não é somente uma questão física, pois as relações, elas não são somente físicas, né? Nós não somos somente seres biológicos que estão da bem. Então você deve abrir a sua consciência para como as palavras afetam a nível mental. A pessoa não tem como desescutar a sua palavra, né? Desouvir o que você falou. Esse é o legal da interação umbral aqui, né? Como diz o Saulo, Brasil. Você tem que estar ligado nisso, que mentalmente você já está conectado com as pessoas, o que os hindus chamavam de rede de Indra. Muito interessante também esse conceito, né? De uma rede cósmica, consciencial, no plano astral, emocionalmente. Como que uma palavra afeta uma crítica, algo negativo vindo? Como isso destrói, né? Uma coisa que te ofende. E realmente essa palavra, ofendido, né? Fica uma fenda, né? Você se sente tão mal quando alguém te trata mal. E você se sente pior ainda quando é você que trata mal. Quando você vai lá e trata mal a pessoa, naquele momento de fúria, de raiva, você queria dar o troco, mas aí você pegou pesado e camarada, você correr atrás de um perdão agora. Perdão é uma coisa muito rara hoje em dia. Isso dói pra caramba. Isso te desequilibra emocionalmente, energeticamente. Começa a fazer umas certas congestiones energéticas nos seus chakras. Vai um efeito em cadeia, é completamente destrutivo, psicossomático. Então é muito interessante você começar a tratar as palavras com um pouco mais de respeito. Levar um pouco essa consciência para o seu dia a dia.
e perceber que essa palavra mágica, ela começa com um diálogo consigo mesmo e Deus. E esse é o grande poder da oração. Quando você começa a fazer uma prática dela, você não precisa parar para poder fazer a oração somente. Você tá ali. É legal que você tenha um tempinho, óbvio, mas às vezes eu tô trabalhando ali assim, tô pensando nisso, né? Você vai meditando sobre coisas boas, vai meditando sobre o amor, você vai meditando sobre a amizade, vai meditando sobre a saúde, vai meditando sobre o tempo, sobre a vida, sobre a eternidade, meditando sobre temas sublimes. Então, isso sim é uma forma de oração também. Não é por causa que você está ofertando ela a Deus, mas você está ofertando as potências do próprio divino, que está ligado a tudo isso, tudo é manifestação dele. Ele está inserido em tudo. E você começa a se inserir nele quando você está nesse estado. Você está trabalhando ali cotidianamente com a consciência nele. Você começa a fazer tudo com mais carinho, você começa a tratar as pessoas com mais amor, quando você começa a orar a Deus agradecendo pela sua capacidade que você tem de conhecer pessoas, mesmo que você não goste delas, mas tem gente que vive numa extrema solidão que não tem um miserável para conversar. Então, abrir muito essa consciência e a sua palavra ela vai ganhando poder. Alguns ocultistas tinham uma prática interessante de falar somente o necessário. O primeiro hábito que você deve buscar é de que você não é obrigado a responder a tudo. E de que quando você for responder, você não precisa responder imediatamente. Você pode dar um tempo. Pensa no que você vai falar para a pessoa. Ela vai achar um pouco esquisita. Ela vai achar às vezes que você não entendeu o que ela falou. Mas você explica para ela rapidinho, deixa eu pensar. E fala de coração. Porque nós temos o hábito do imediatismo. E esse hábito ele realmente começa a gerar certos karmazinhos e certas relações ruins com as outras pessoas quando não pensamos. Você é uma dessas pessoas que é igual eu, que sai falando pelas ventas. Eu sou um desses aí. Falo. Quando eu fui ver, já falei. Não tô falando de coisa ruim, não, tô falando de qualquer coisinha. Sabe? Um hábito às vezes de relação com um amigo meu, tento mudar esse tipo de conversa. Palavrão, vamos aqui. Eu tô falando palavrão e tô tentando parar de falar palavrão. Esses tempos até o Zabelê tava conversando comigo, né, esse preto velho, ele me mostrando o poder de fazer isso, né? Você não falar nada feio. Não fala nada feio, meus enfim. Então, é um hábito incrível você não falar nada que seja negativo ou destrutivo, a não ser que seja realmente quando você está contextualizando isso para algo bom. Cara, isso é muito difícil. E sua palavra ela ganha um poder. Sua aura ganha uma luz. Sua vida ganha uma energia completamente diferente. Eu estou começando a praticar isso devagarzinho e já sinto sim a diferença. Por exemplo, olha só como que é. Com esse hábito, como que me ajudou na projeção, vou usar esse relato. Com o hábito da projeção e da oração constante, é o mesmo hábito de você abrir a lucidez fora do corpo. Então, você às vezes se questionar, sempre que eu falei sobre isso, você se questionar se você está dentro ou fora do corpo, como eu aprendi com o Saulo, fui fazendo, você gera esse hábito de se perguntar constantemente. Se você está acordado, está lúcido, o que está acontecendo? Lucidez. Você está sempre constante. O que isso aqui é de verdade ou não é projeção? Porque lá fora não tem muita diferença e tal. Isso é um hábito. Tá lá no vídeo. Inconsciente no astral. Eu acho que eu vou deixar ele no comecinho aqui. Se aí você percebendo esse acordar, né, esse hábito de você ficar se perguntando e você acorda no astral, eu comecei a fazer um hábito de oração mais constante, como eu expliquei,
E na hora que eu estou projetado, automaticamente eu já começo a gerar esse hábito de orar fora do corpo. Não somente antes de... Às vezes gera um certo tabu da nossa cabeça de que eu faço uma oração antes de dormir para poder eu sair do corpo para um lugar bonitinho. Às vezes não. Você saiu do corpo porque a oração deu uma limpada na sua aura, mas você quer um umbralzão denso? Isso não é ruim, é umbral também, é o lugar que a gente vai. Tem coisa para aprender também. É feinho, tem gente deformada, tem tudo quanto é coisa que você vai ver? Tem. Mas você fazendo essa prática de oração constante, ela faz com que você comece a orar também fora do corpo. E isso é interessante, faz uma diferença incrível. Acho que foi feriado, terça-feira, né? E nós trabalhou na terça, folgou na segunda-feira. Na segunda-feira, à tarde, eu fui dormir pra caramba. À tarde eu tava dormindo, era mais ou menos uma hora da tarde. Mais ou menos isso aí. 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, tava um calor. Bom, fui fazendo as práticas, né, energéticas, e acabei que eu senti o EV, o estado vibracional, senti minha aura dilatando, fazendo aquele balonamento, e meus pés começando a subir, como se eu tivesse ficado gigantão. Eu sentia minhas pernas inteiras subindo, e eu percebi, eu já estava desperto ali, naquele momento da decolagem, eu já acordei a consciência, ó, tá tendo decolagem, tá? Então eu vou relaxar aqui, relaxei um pouquinho. Aí eu senti que eu ficava só naquela mesma, eu comecei a me colocar a ideia de vou levantar e vou andar. Vou levantar e vou andar. Aí eu fui conseguir colocar esses pés que estavam decolando no chão e levantei o resto do corpo, do meu corpo físico. Quando eu saí do quarto, eu cheguei na porta do quarto, abri a porta do quarto, eu vi que estava tarde e tinha um gatinho, parecia um gato. Minha consciência salvou aquele espírito como um gato. Na hora que eu fui brincar com ele, ele quase engoliu minha mão inteira. Aí eu ouvi o Alaya falando na minha cabeça, não é um gato, é um espírito. Acorda. Aí eu fui ver, comecei a fazer um EV pra tirar ele ali, né? Fazer uma defesa energética, tirei. Mas veio mais uns 2 espíritos ali, 2 ou 3, eu não consegui contar, e começou a tentar me evitar de sair do quarto. Naquele estado eu comecei a fazer o EV e fica como se fosse uma certa aura, fica bem perto assim, dá um pouco de medo assim, você ficar olhando na cara deles ali. Aí ali eu comecei a orar, nesse hábito. Comecei a agradecer pela oportunidade de trabalhar, me coloquei à disposição para poder aprender, agradeci a Deus por ter a lucidez de conseguir fazer isso, de ter essa oportunidade, né, de conhecer os bastidores da vida através da projeção astral, e a frequência mudou. Aí quando eu me vi, eu já estava do lado de fora da casa, parecia que era do lado de fora da minha casa, mas não era mais aqui. Era como se fosse um grande pasto. Um grande pasto que tinha uma mata que cortava, e do outro lado tinha um morro, e estava cheio de cavalos, uns cavalos brancos. E eu saía voando muito rápido, eu saía voando por cima dessas florestas, dessa florestinha que tinha ali, e pousava lá, e o Alá me explicava muito bem a ideia do porquê o pasto, ele é sempre, muitos grupos de mentores vão para lá pegar essa energia, né, que tem nos pastos, por causa que o céu é aberto. Então nossa estrela, né, o sol, é um grande queimador de miasma, queimador de coisas densas, né. Nossa encarnação necessita acontecer momentaneamente nesse planeta por causa do nosso sol, queima miasma que a gente produz, que a gente não consegue controlar ainda. Então o nosso sol, ele dá uma limpeza, um bombril astral, né? Vai passando ali, vai arrancando tudo que é craca velha do nosso planeta. E ali eu via um pouquinho os cavalos, caminhava um pouquinho naquele pasto e fiquei com a necessidade de trabalhar. Eu falei assim, bom, eu tenho uma coisa que eu possa fazer, alguma coisa que eu possa ajudar alguém, um hospital, sei lá, um cemitério, varrer uma coisa. Eu me ofereço pra tudo, mano. Se me entregar uma vassoura no astral, eu tô varrendo. E assim a gente vai fazendo as coisinhas, né? Sempre se dispõe. Aí ele falou, por que então nós não fazemos uma oração para a humanidade? Para poder mandar essa energia. E foi o que a gente fez. Eu sentei ali, eu não estava vendo ele, né? Por mais que a dimensão seja uma dimensão ali, talvez terceira dimensão, eu não estava vendo ele.
a gente foi rezando, né? Eu fui fazendo a minha oração ali, meio que em voz alta, no meio do pasto, bonitinho, cara, que coisa fofa que tava. E eu fui sentindo essa energia, dá até um arrepiozinho aqui agora, essa energia subindo pelo corpo inteiro, como se eu fosse uma grande coluna de luz. Eu sentia que essa energia estava indo para o mundo, né? Essa energia estava indo para quem precisava. E eu acordei no corpo orando, falando no corpo também. Foi uma coisa muito forte. Eu comecei a falar ali e acordei com essa energia. Porque quando você libera a energia, quando você doa energia, naturalmente você também recebe uma energia boa. Quem doa é quem mais recebe. Tem isso na Bíblia, né? Quem faz caridade é quem mais recebe. Então, isso me ensinou uma coisa muito boa. Não precisa somente ficar rezando, às vezes só para poder você pedir algo, para você pedir uma ajuda. Isso faz parte. Você deve pedir, você deve ajudar, mas você rezar, fazer uma oração, enviando uma energia para o mundo. Se todas as pessoas fizessem algo assim, você imagina já como é que é, né? Todas as pessoas já abrem a consciência e já fazem essa oração, enviando mensagem pro mundo. Imagina o mundo como que ia estar melhorzinho. Energeticamente falando, as consciências já mudam. Então é um hábito muito interessante. Pensa ali para a galera no Afeganistão passando um perrengue medonho. Tantos países sofrendo com fome, queimado. A gente tem sempre alguém que precisa da tua energia. Então doa, leva essa energia e vai ela através da oração para o alto, que é certeza que os mentores captam e leva para quem precisa. É um ótimo jeito de você mudar de frequência fora do corpo. Caso você esteja projetado, que você esteja num lugar que você esteja com certo medo mais denso, ora, a sua frequência muda, sua aura muda, você automaticamente muda de densidade e alcança planos sutis, né? Planos sutis de existência. A mãe chegou. Alcança esses planos sutis ali dentro do plano astral, mais elevados. Durante o seu dia também, a oração ela serve como uma forma de autodesassédio, né? Autodesobsessão. É uma forma de você fazer um EV um pouco mais carinhoso. Então você não precisa fazer aquele EV como ensinavam muito antigamente, de fazer aquela coisa ruim e sair exteriorizando energia para tudo quanto é forma. Só na capacidade sua de você exteriorizar um pouco da energia através da prece, você já começa a sentir a movimentação energética, você já começa a sentir que seu corpo vai iluminando. E lá fora do corpo, realmente é como se fosse um grande foco de luz. Quando você está orando, você olha para os teus palmo-chakras, a forma que esses chakras que ficam aqui na mão, você vai exteriorizando energia com essa mentalidade, né? Elevando o pensamento ali, e você percebe que isso aqui, ó, fica tudo iluminado, parece que você tá com a mão até gigantona, assim, ó, bem grandona. Então a oração ela é uma ferramenta fundamental para todo mundo que está atrás da expansão da consciência, seja ela uma prece. Às vezes a pessoa se sente bem decorando um Pai Nosso, por exemplo, fazendo ele de coração até que funciona. Senão será só coisa mais vazia, né? Através de um mantra, por exemplo, temos estudos ali completos sobre o mantra. Os hindus já tinham essa consciência há muito tempo de como a palavra é sagrada, tanto quando todos os mantras começam com Om, né? Meio que aquela palavra ela pede a permissão para que aquilo que vai ser dito depois se manifeste, né? Então seja manifestado pela palavra, é uma palavra mágica. Tinha grupos como os pitagóricos, tinham um hábito de você ficar alguns anos em silêncio para poder aumentar sua capacidade intelectual, sua capacidade de percepção, mas eles usavam do canto, através do canto de certas liturgias deles, do conhecimento deles lá, para poder não perder as cordas vocais. Então toda a tradição que está ligada à linha espiritual, ela usa muito da prece. E é uma coisa que você deve usar. Deve usar desapegadamente para você mesmo. Não é para você mostrar para as pessoas que você é uma pessoa espiritualista, uma pessoa espiritual, que você é certinho, não. É uma intimidade sua com Deus. Guarda bem isso. É você e o camarada. É você e ele.
Então, o objeto da sua fé não importa. As pessoas não estão nem aí com qualquer forma da sua religião. As pessoas querem sobreviver, querem existir, né? Da maneira mais confortável possível no mundo. Muitas delas, infelizmente, não estão nem um pouco despertas, preocupadas com isso, mas elas vão dar opinião e vão dar um pitaco sem saber na sua vida se você sair falando para todo mundo. E óbvio que você vai se sentir mal com isso, porque também nós somos seres aí bem ignorantes, né? Então a sua oração, a sua prece, a sua forma de conexão espiritual com o divino, com a sua espiritualidade, começa ali, ó, de dentro, de coração. Doe energia, expanda a sua consciência quanto a isso, torne isso um hábito. Se você está praticando projeção astral, se você é médium, todo mundo é médium, não tem essa que não é não, todo mundo é, mas tem uns médiums que é bem mais quiabo no corpo, né? Bem mais ostensivo. Então, se você tem mediunidade, você então, meu irmão, tem que rezar muito, tem que fazer muita prece. Porque a tua aura é gelatina, igual eu aqui, ó. Não sabia que era, de repente estava lá escutando a voz do tiozinho na minha cabeça. Agora, bicho pega. Se eu não me conecto, é assédio atrás de assédio. É caminho pro caixão, é caminho pra doença. Por causa que a nossa aura ela é muito densa. Justamente para obrigar a gente a ter esse contato espiritual. Então é importante que você cuide do seu campo energético da mesma forma com que você cuida do corpo. E olha que às vezes nós esquecemos de passar um fedozorante, esquecemos de tomar um banho, não é? Ah, pelo amor de Deus, quem nunca esqueceu de passar um fedozorante? Então, o banho do nosso corpo começa com o sabonete da oração, que você passa um sabonetezinho, dá uma sintonizada um pouquinho mais elevada, para que você possa se tornar uma pessoa um pouco mais leve ali, na aura, né? Lá você começa a ter essa experiência de expansão da consciência fora do corpo, quando você ora e você sente aquela força crescendo. É uma prática que se deve fazer. Prece é ferramenta indispensável no caminho da espiritualidade. Acende a velinha, não precisa fazer aquelas coisas. Tem até a bruxa do meu tempo. Você não precisa pegar, fazer um monte de coisa assim, tipo uma atrapalhadinha na tua casa. Isso aqui eu criei com meu pai. Você não precisa fazer um esquema, um altar todo cabuloso para as pessoas olhar assim, nossa, você é das magias, você é o cara das magias. Não. Isso aqui é dor, né? Isso aqui é uma brincadeirinha. Tô dando um exemplo, né? É um mundo com que você se sintoniza. Às vezes você somente sentar e fechar um pouco os olhos e prestar um pouco atenção, dar um pouco de atenção para o seu coração e ver o que está pegando. Se imagina médico de si próprio e olha para o teu coração e o que está pegando. E começa a dar um pouco de atenção a isso. E começa a pedir a Deus que envie o seu anjo da guarda, envia a sua luz para poder ajudar você a cuidar dos problemas que estão passando na sua vida, das oportunidades de mudança, né? Que é assim que eu gosto de chamar os problemas da minha vida, para que te dê luz e consciência em como você vai se tornando uma pessoa melhor nas decisões difíceis que nós tomamos na vida. Já é uma forma incrível de conexão, é uma forma incrível de prece, é uma ferramenta indispensável no caminho de quem quer conhecer a si próprio. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui, viu? Não esquece não, dá um likezinho aí para ajudar o nosso videozinho no canal. Orem, sintonize-se, mantenha-se sempre em prece. Muita luz, muita paz e até mais.